Bom, pessoal, vamos lá. Vamos aí gravar uma videoaula sobre decisão de financiamento, continuando aí com o nosso curso de técnicas de finanças corporativas. Um breve resumo aí desse assunto e depois eu gravarei também um, um vídeo com a solução de alguns exercícios pertinentes a esse tema, ok? Bom, decisão de financiamento está dentro aí do escopo de finanças corporativas, conforme a gente já tinha comentado. As decisões em finanças corporativas, elas são classificadas em três tipos de decisões. A gente tem a decisão de investimento, né? A decisão de investimento, decisão de investimento, a decisão de financiamento, ok? E a decisão de capital de giro. São as três decisões normalmente utilizadas aí, estudadas em finanças corporativas, né? Decisão de investimento. Nós vimos aí no nosso curso de valuation, uma boa parte. A decisão de investimento também vai ser vista um pouco nesse curso aqui, que é a parte de orçamento de capital. E vamos focar agora a decisão de financiamento, tá bom? Muito bem. Quando a gente está falando em decisão de financiamento, a gente está olhando então para o lado direito do balanço patrimonial. Quando a gente está falando de decisão de investimento, a gente está focando no lado esquerdo do balanço patrimonial, né? Então, a gente vai agora, durante esse nosso curso aqui, desse módulo, a gente vai focar nas alterações que nós podemos fazer no balanço patrimonial da empresa, né? Então, representando aqui bem simplificadamente, a empresa tem os seus ativos e do lado de cá, se ela não tem nenhuma dívida, ela tem um capital próprio, né? E ela pode fazer uma reestruturação. O que é uma reestruturação? Ela mantém os seus ativos do mesmo tamanho, uma reestruturação financeira. Ela mantém os seus ativos do mesmo tamanho e passa a trabalhar com a contratação de uma dívida, seja ela bancária ou um lançamento de títulos de dívida, um debenture, por exemplo, né? E com esse dinheiro que ela arrecada, ela não investe em ativos, não, ela não compra mais máquinas e equipamentos, nada disso. Ela, na verdade, ela vai recomprar ações dos proprietários, né? Então ela devolve capital para os proprietários. Por outras palavras, também ela paga tudo em dividendos, né? Então ela diminui a participação do capital próprio na dívida, né? Na empresa, perdão. Na nomenclatura que nós estamos seguindo aí do livro do Ross, o capital próprio é simbolizado por S, tá? Capital próprio simbolizado por S de shareholder. Então é a mesma coisa. Nós costumamos utilizar também em alguns materiais de literatura equity, que é patrimônio líquido em inglês, né? Então tudo isso aí quer dizer a mesma coisa, tá bom? O lado aí direito. E na nomenclatura do livro que a gente está usando aqui também, desses slides, a dívida, ela vai ser simbolizada por B de bond, porque o tradutor do livro optou por deixar essa a abreviatura aí de acordo com o original em inglês, né? Então, quando uma empresa lança um título de dívida no mercado, ela está lançando um bond, tá certo? Então, normalmente também em inglês é chamado de debt, de dívida, né? Ou bond. Então, como o livro, esses slides aí, nós pegamos o livro do Ross, ele vai estar usando aqui essa nomenclatura para o capital de terceiros, tá? Bonds, e o S para capital próprio, ok? Só para evitar confusões aí. Bom, continuando então, a dívida, né? Eu costumo brincar com os alunos que enquanto o patrimônio é líquido, a dívida é pedra. Na verdade, a decisão de tomar um endividamento, ela deve ser muito bem estudada, porque
Se a empresa tiver boas oportunidades de crescimento no futuro, a dívida ajuda a alavancar o retorno para o acionista. Vocês vão perceber isso. Do contrário, se o futuro for de recessão, a dívida ela ajuda a alavancar o retorno para o acionista para o buraco, para o inferno, né? Então ela ajuda a quebrar mais ainda o acionista. Então a dívida ela funciona como uma alavanca. Ela ajuda a alavancar o retorno no cenário de otimismo e desalavanca com muito mais força o retorno no cenário de pessimismo, tá bom? Então é fundamental a gente olhar o cenário futuro. Alguma contextualização aqui que é dada, por exemplo, o que é a empresa farmacêutica Glaxo? A Glaxo é uma empresa belga, né, uma das grandes, as Big Pharmas aí do mundo. O que ela tem em comum com a empresa, por exemplo, DirecTV, que é uma empresa de TV por assinatura, né? O que elas têm em comum é que elas anunciaram a emissão de títulos de dívida, tá vendo? Elas pegaram dinheiro emprestado no mercado em maio de 2008. Bom, embora boa parte desses títulos de dívidas de 9 bilhões da Glaxo se destinasse a finalidades gerais da empresa, a maioria seria usada para recomprar ações, né? Então, desse lançamento que a Glaxo fez, ela usou boa parte aí para devolver de capital para os acionistas. Então ela não optou por usar esse dinheiro em comprar novas máquinas, equipamentos e fazer expansão da sua produção nem nada. E no caso da DirecTV, todo o dinheiro que ela arrecadou, né, todo o dinheiro arrecadado com a emissão da dívida, o dinheiro que entrou no caixa, foi usado para recomprar as ações, né? Então, no caso da DirecTV, ela fez uma reestruturação financeira 100% completa, né? Bom, naturalmente, essas não são as únicas empresas que alteram seus balanços patrimoniais, tá? Em 2007, por exemplo, a varejista Target, que é uma empresa americana, ela anunciou planos de emitir dívida para recomprar aproximadamente 10 bilhões em suas ações. Então, esses movimentos aí no mercado de capitais são comuns de acontecer, muito mais comum nos Estados Unidos, porque o mercado de capitais lá é muito mais dinâmico, né? E as empresas têm muitas opções para lançar títulos de dívidas. Então, isso é muito mais comum de acontecer em empresas americanas, né? Então, o administrador financeiro, ele não só está preocupado em fazer novos projetos para a empresa, que é o que realmente aumenta o valor das ações da empresa, né? Projetos com VPL positivo, vocês vão observar isso num exemplo numérico mais adiante. Eles estão também não só preocupados com relação a novos projetos, mas também em fazer um rebalanceamento aí do nível de endividamento da empresa de quando em quando, tá bom? Isso faz parte do trabalho também de administrador financeiro. Alguns conceitos que nós vamos ver aí no nosso trabalho, né? Estrutura de capital em pizza, interesse dos acionistas, alavancagem financeira, LPA, ROI. Então, isso que a gente vai lidar daqui por diante, nessa parte. O efeito da alavancagem financeira sobre o LPA, isso aqui é um aspecto interessante que a gente vai ver. Vamos ver o modelo de Modigliani e Miller, que são os dois economistas que propuseram aí esse modelo de análise de reestruturação financeira, tá? E nesse modelo eles propuseram duas proposições, né? Eles criaram aí duas proposições, a proposição número 1 e a proposição número 2 de Modigliani e Miller, no cenário sem impostos. Ou seja, a gente vai trabalhar aí como se a empresa não pagasse imposto de renda, né? A Receita Federal não tributa as empresas. Isso é feito para simplificar o processo de análise. Depois esse processo é complicado um pouco mais com o cenário com impostos, né? Os mesmos pressupostos, só que com o cenário com impostos. Aí vamos ver o efeito da alavancagem financeira sobre o retorno para o acionista. Um conceito muito importante é o balanço a valor de mercado. Então, nesse nosso foco de gestão financeira, a gente está de olho no balanço a valor de mercado da empresa. Quando, lá no curso de Valuation, a gente fez uma análise do desempenho histórico da empresa,
a gente fez uma análise em cima do balanço contábil histórico, né? Mas agora, para esse tipo de decisão aqui, a gente está olhando para o futuro e a gente vai estar sempre olhando para o balanço a valor de mercado. Muito bem, algumas conclusões que a gente vai chegar e temos aí um caso prático integral. Bom, qual estrutura de capital adotar na empresa? Essa é a grande pergunta desse tema, né? Então, a gente tem aqui, ilustrando, que o valor da empresa, ele é a combinação aí do capital próprio, que é o S, tá? E o capital de terceiros, que é o bond, que é a dívida da empresa, né? Então, o que vai ser estudado são essas combinações. Então, aqui, por exemplo, no lado esquerdo, a pizza do lado esquerdo, a empresa tem 60% de dívida e 40% de ações. O que seria mais interessante? Será que se ela diminuir a dívida e aumentar a participação dos acionistas seria mais interessante? Então, o estudo é esse. Toda vez que eu aumento ou diminuo a dívida, eu vou aumentar ou diminuir o patrimônio líquido. Eu vou diminuir ou aumentar o patrimônio líquido, né? O capital próprio, a participação do acionista. O estudo vai se dar em torno disso. Eu vou trocar dívida por patrimônio líquido ou vou trocar patrimônio líquido por dívida. Vamos aqui a um exemplo para que vocês possam já ir compreendendo isso aí. Numa visão estática, a gente tem o seguinte: no momento a Transcontinental SA ela não tem dívidas em sua estrutura de capital. A empresa está considerando uma emissão de dívida para recomprar algumas de suas ações, né? Então ela vai emitir a dívida para recomprar aí algumas das suas ações no mercado. O que ela pode fazer? Como é que vai ficar a sua estrutura de capital proposta, né? Com ou sem as ações? Aqui, então, no quadro 16.1, a gente tem essa estrutura de capital. Os ativos da empresa hoje valem 8.000. Então, os ativos da empresa aqui valem 8.000. Né? E a empresa é financiada somente com capital próprio e tem 400 ações. Então, olha, ela tem 400 ações em circulação e ela está só sendo financiada com capital próprio. Então, ela não tem dívida. Então, isso é interessante. Se ela não tem dívida, ela vai apresentar essa estrutura de capital aqui do lado chamada estrutura atual de capital, né? A proposta é a seguinte: ela vai pegar metade do equivalente que ela tem em ativos em dívida, né? Então, metade de 8.000 é 4.000. Ela vai pegar isso em dívida, né? Ela vai lançar títulos e vai vender esses títulos no mercado. Ou ela vai num banco e pega emprestado num banco. E aí, então, esses 4.000, ela recompra ações, né? Então, ela vai tirar 4.000. O preço da ação no mercado é 20, né? Então, 4.000 dividido por 20 por ação, eu vou ter aqui 200 ações que ela vai recomprar, né? Então, 400 menos 200 ações, a empresa vai ficar com 200 ações em circulação. As outras 200 ela recolheu, ok? Essa aqui é a ideia, então, da reestruturação financeira. E aí, então, a empresa continua com o seu ativo total no valor de 8.000, tá? E ela continua com essa, e aí fica com essa configuração aqui: 8.000 no lado do ativo normal, e ela fica com uma dívida de 4.000 e um capital próprio de 4.000, ou seja, 50% e 50%, meio a meio. Ela dividiu agora o seu capital total, né, em capital próprio e capital de terceiros. Ok. Então, o pressuposto aqui é o seguinte: ela assume essa dívida de 4.000 e essa dívida vai durar para sempre, tá certo? É em perpetuidade. Ela só vai pagar os juros da dívida. Esse é a simplificação do
do quadro, da análise, para que a gente possa tirar algumas conclusões. Então ela toma essa dívida e ela só paga os juros e o principal ela é perpétuo, ela não vai devolver esse dinheiro. Assim como também ela é perpétua o patrimônio líquido dela, de 4. Só que em cima da dívida ela tem uma despesa agora de juros no valor de 10%, né? A uma taxa de 10%. Então, enquanto ela não tinha dívida, ela não tinha juros, né? Esses juros não pesavam no resultado dela. Agora, enquanto ela tem dívidas, ela passa a ter uma despesa fixa a mais de 10% sobre 4.000, né? Então, 10% sobre 4.000, isso aqui vai dar 400 de juros. Então, ela vai passar a ter uma despesa agora de 400 de juros. Vamos ver como é que fica isso em termos de resultados esperados. Então, aqui a gente tem uma previsão para a empresa. Ela olha para o futuro, consulta lá sua bola de cristal, né, o seu departamento de previsão e planejamento, e eles dão para ela o seguinte: olha, num cenário normal, esperado, o retorno sobre o ativo da empresa é de 15%. Tá? Por que isso? Porque num cenário normal ela tem um lucro, um LAGIR, tá? Vamos chamar esse cara aqui de LAGIR, que é o lucro antes do imposto de renda e juros, embora aqui não esteja se falando de imposto de renda. Ela tem aqui um LAGIR de 1.200. Ok, 1.200, o ativo total dessa empresa, da empresa não. Aqui nós estamos falando da empresa não alavancada, né? Então, ela tem um ativo total de 8.000 e ela tem um capital próprio, a gente vai simbolizar aí por S, que é o que está a nomenclatura, de 8.000 também. Certo? Muito bem. Então, 1.200 dividido pelo ativo total vai dar para a gente 15%. Né? Então, isso aqui é o resultado de 1.200, que é o LAGIR, dividido pelo ativo total, que é 8.000, vezes 100. Isso dá 15%. Ok? Isso no resultado, no cenário esperado. No cenário de recessão, o LAGIR da empresa vai ser de 400 só. Então, 400, fazendo a mesma conta, dividido aí por 8.000 de ativo, a empresa passa a ter um retorno sobre o ativo no valor de 5%. E no cenário de expansão, no cenário otimista, vamos dizer assim, o lucro dela o LAGIR dela é de 2.000. Então, 2.000 dividido por um ativo de 800, ela passa a ter então o quê? Uma previsão de ROA, de retorno sobre o ativo, de 25%. Beleza? Muito bem. O que acontece no cenário onde a empresa ela tem dívida? Aqui então a empresa ela fez uma reestruturação nesse cenário, né? Ela tem aqui, continua tendo os ativos no valor de 8 e passa a ter agora uma dívida no valor de 4 e um capital próprio no valor de 4. S de shareholder, mais uma vez relembrando. Aí vamos calcular agora o ROA, né? No mesmo raciocínio anterior, eu vou dividir o lucro operacional pelo capital total aplicado na empresa. Então, meu lucro, meu ROA vai continuar sendo o mesmo. Isso não altera, tá bom? O que quer dizer isso, na verdade? O endividamento da empresa, ele não altera o lucro operacional da empresa, em hipótese alguma. Ele não influencia. A receita operacional é da venda de produtos e serviços, os custos operacionais é para a manutenção da empresa e para a venda dos produtos, para a fabricação dos produtos.
O endividamento não tem nada a ver com isso. A única coisa que o endividamento altera no resultado da empresa é o lucro líquido, porque a empresa passa a ter agora uma despesa de juros por conta da dívida, né? Então a gente vai verificar aqui agora que a seguinte análise. Deixa eu só despoluir aqui, pessoal, para a gente... Bom, então veja só, né? O ROA continua o igual, independente da empresa se endividar ou não. Isso vai ser sempre assim. A questão aqui agora é que com o advento aí da dívida, né, com a entrada da dívida na estrutura da empresa, ela passa a ter 10% de juros sobre a dívida de 4 mil. Né? Então isso vai dar aí 400 de juros que ela tem que pagar, independente do cenário que ocorra, se for pessimismo, normal ou otimista. Né? Caso ocorra o cenário normal, o lucro operacional dela é de 1.200, agora ela tem uma despesa de 400, ela fica então com um lucro líquido final de 800. Né? Antes ela ficava com um líquido de 1.200, mas agora fica com um lucro líquido final de 800. Caso ocorra recessão, um cenário pessimista, o lucro operacional dela cai para 400 e ela tem uma despesa de juros justamente de 400, que leva ela a ter um resultado nulo nesse cenário. E no cenário de otimismo, ela tem um lucro de 200, continua tendo uma despesa de 400 e ela tem então um lucro líquido final de 1.600. Né? Então, sem dívida, obviamente o lucro operacional dela em valor absoluto é bem maior, né? Porque ela não tem a despesa de juros. Ok, vamos ver como é que fica isso do efeito do ponto de vista do acionista, que é o que é importante para nós, né? Nós somos contratados na empresa para maximizar o retorno do acionista. Vamos ver se essa alavancagem realmente é benéfica para o acionista. Então, para isso, nós temos dois indicadores aqui para verificar. Nós temos o retorno sobre o patrimônio líquido, ou ROI, ou o lucro por ação, tá bom? Vamos ver aqui o primeiro, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, veja só, eu tenho aqui 1.200, no caso da empresa sem dívida, de lucro operacional, que é igual ao lucro líquido do acionista. Sistemas inteligentes demais acabam atrapalhando, né, pessoal? Vamos lá. Por alguma razão ela ouviu alguma coisa aqui, interpretou como se eu estivesse pesquisando, né? Então, 1.200 dividido por um patrimônio líquido de 800, né? 1.200 dividido por um patrimônio líquido, que é o capital do acionista, de 800, vezes 100, vai gerar para a gente aí uma taxa de retorno sobre o capital próprio de 15%. Né? Como a empresa não tem dívida, o retorno do acionista é igual ao retorno da empresa. Retorno do acionista é igual ao retorno da empresa. Beleza. Tranquilo até agora. Bom, como é que cálculo nós podemos fazer agora para o acionista em relação ao LPA, que é o lucro por ação, né? Vamos deixar o LPA por enquanto, vamos fazer aqui o ROI no caso do cenário com dívida. Então veja, a empresa tem um lucro o acionista tem um lucro de 800, né, na empresa, e ele tem um patrimônio líquido na empresa de 4 mil agora. Então isso aqui, convertido em percentual, passa a ser 20%. Né? Então veja que o retorno para o acionista era de 15% e com a alavancagem financeira ele aumenta para 20%. Bom, interessante, então colocar dívida na empresa maximizou o retorno para o acionista. Estamos de acordo com o nosso objetivo final. Neste cenário de esperado, se acontecer este cenário, a alavancagem foi favorável para o acionista. Tá certo? E se acontecer o cenário de expansão otimista? Olha, sem dívida, o ROI do acionista é de 25. Se a empresa se alavancar e acontecer o cenário de expansão, o ROI do acionista passa para 40%. Né?
Olha que maravilha. Então, a gente consegue maximizar o valor do acionista alavancando a empresa. Porém, pessoal, se a empresa não tem dívida, o ROI do acionista já é fraquinho, 5%. Se a empresa se alavanca e acontece a recessão no cenário pessimista, o ROI do acionista é zero, né? Porque lucro de zero sobre um patrimônio líquido de 4 vai dar 0%. Então veja que a alavancagem, ou em ocorrendo o cenário pessimista, ela piora a situação do acionista. Em ocorrendo o cenário esperado e o cenário de expansão, ela melhora a situação do acionista. Ok? Então, a mensagem até aqui é: você só vai alavancar a empresa, só vai tomar dívida na empresa, se você está esperando aí um cenário de expansão para a sua empresa. Se a probabilidade da empresa entrar num processo de expansão que a gente está falando num cenário otimista, né? Onde as vendas vão crescer e a empresa vai gerar mais lucro e assim por diante. Então, isso você alavanca mais ainda o retorno para o acionista nesse cenário. Você acelera o retorno para o acionista. Então, a dívida ela funciona como uma bomba, né, do sujeito que está fazendo musculação lá, né? Ele quer acelerar lá a hipertrofia dele, ele vai lá, toma uns venenos, uma bomba, e rapidamente ele fica bombado, né? Então a dívida ela serve aí para bombar o ROI para o acionista, ok? Finalizando essa parte, a gente tem aqui a mesma análise no lucro por ação, né? O lucro por ação da empresa, num cenário sem dívida, é simplesmente o lucro líquido dividido pelo número de ações. Então vamos ver como é que fica isso aqui. Vamos despoluir um pouco isso aqui. Então, no cenário sem dívida, a empresa ela tem um lucro líquido final de 1.200 e ela tem 400 ações. Vamos botar aqui o número de ações, 400 ações, em qualquer dos cenários. Ações. Então, veja, um lucro líquido de 1.200 dividido por 400 ações vai dar R$ 3 por ação, né? O lucro por ação, o LPA. Um lucro líquido de 2.000, aliás, dividido por 400 ações, vai dar um LPA de 5 por ação. E um lucro líquido de 400 dividido por 400 ações vai dar um LPA de 1. Beleza. A mesma conclusão, nós vamos chegar aqui embaixo. Nós temos agora aqui no cenário de alavancagem 200 ações somente, porque a empresa recomprou 200 ações aí dos seus acionistas. Ela ficou então só com 200 ações. Beleza. Então agora é o seguinte, ela tem um lucro de 800 dividido por 200 ações, ela vai ter então 8 por 2 dá R$ reais por ação, né? Se ela tem um lucro de zero no cenário de recessão, dividido por 200 ações, ela tem um LPA de zero. E se ela tem então um lucro de 1.600 dividido pelo número de ações de 200, ela tem um LPA de 800. Beleza? Então essa que é a ideia da análise do LPA. A mesma conclusão que nós chegamos aí em relação ao LPA, nós podemos chegar em relação a mesma conclusão que nós chegamos em relação ao ROI, nós podemos chegar em relação ao RPA, né? O que você tem aqui? Você tem aqui uma alavancagem no ROI, né, em função da alavancagem da dívida da empresa, né? Então, o ROI da empresa ele passa de 5, 15, 20 para 0, 20, 40. O LPA ele passa de 1, 3, 5 para 0, 4 e 8. Né? Então, a gente alavanca aí o lucro para o acionista, né? O lucro por ação, da mesma forma. Então, os dois indicadores levam à mesma conclusão, tá bom, pessoal? Que a dívida ela só vai ser benéfica para a empresa se houver aí o cenário de expansão ou o cenário esperado também no caso.
A pergunta é o seguinte, então, né? Que pode ocorrer. Qual seria é, o, um lucro que pode ocorrer aqui nessa empresa, aonde seria indiferente, né? Tomar emprestado ou não tomar emprestado. Qual seria? A gente viu aqui que se o lucro ocorrer conforme o esperado, o retorno para o acionista é benéfico com a dívida. Ó. A dívida alavanca o retorno para o acionista. Se ocorrer um cenário conforme o pessimismo, de 4.000 de Lagir, o retorno para o acionista é pior. Então, vai ter que ocorrer algum lucro entre 400 e 1.200 que seja indiferente, né? Que dê o mesmo resultado de 15%, tanto na estrutura sem dívida quanto na estrutura com dívida. Né? Tem um resultado intermediário aqui entre o pessimista e o esperado, que a gente chama de ponto de indiferença. Né? Qual seria esse lucro aonde não vale a pena discutir se vale a pena se endividar ou não, porque o resultado vai ser o mesmo. Fechando aqui, então, esse tipo de análise que eu quero dizer, eu fiz aqui uma estrutura para a gente fazer um gráficozinho, se eu conseguir fazer nesse tablet aqui, né? Vamos lá. A gente tem aqui, então, olha, no cenário da empresa sem dívida, né? Na estrutura sem dívida, a gente tem aqui, então vamos trabalhar aqui a estrutura sem dívida na empresa, tá? A gente tem aqui, então, que colocar no eixo do Y o LPA e no eixo do X o Lagir, tá? Então o LPA está aqui, nós vamos colocar o Lagir e no eixo do X o Lagir. Então vamos ver aqui como é que fica. Se ocorrer um lucro de zero, né, um Lagir de zero, o LPA da empresa também é zero. Então, quando ela está sem dívida, ela vai ficar nesse ponto aqui. Se ocorrer, então, o cenário de recessão, o Lagir da empresa, o lucro líquido dela é 400, né, dividido pelo número de ações, ela tem um LPA de R$1. Então, quando o Lagir é 400, a empresa sem dívida tem um LPA de $1, R$1. Quando o Lagir é de 1.200 e o lucro líquido também é 1.200, dividido por 400 ações, ela tem um LPA de 3. Então temos aqui 1.200, ela vai ter um LPA de 3. Este ponto que está aqui. E por fim, um lucro de 2.000 e ela tem um LPA de 5. Então a gente vai começar aqui em 2.000 e marcar o LPA de 5, né? E agora ligar os pontos que vai dar a reta de plano de financiamento sem dívida, que a gente vai chamar, né? Plano de financiamento sem dívida. Ou a gente pode chamar de empresa desalavancada. Empresa desalavancada, ok? Agora vamos analisar aqui a situação da empresa alavancada, né? Na empresa alavancada, quando o Lagir é zero, o lucro líquido da empresa é menos 400, porque ela tem que pagar o juro da dívida de qualquer jeito, que é de 400, né? Então, menos 400 dividido agora por 200 ações, ela tem um LPA de menos 2, né? Então, nossa reta vai começar nesse ponto aqui, ó. Quando o Lagir é zero, o LPA é menos 2. Quando o Lagir é de 400, o lucro líquido é zero, porque ela tem uma despesa de juros de 400. E o LPA é zero. Então, o segundo ponto da nossa reta é aqui. Já temos 2 pontos, poderíamos traçar a reta aí do plano da empresa alavancada, mas vamos continuar.
A gente tem aqui agora 1.200, o Lagir de 1.200, e a gente vai ter um LPA de 4. Então, a gente vai estar nesse ponto que está aqui. Um Lagir de 1.200 e um LPA de 4. E, por fim, um Lagir de 2.000 e um LPA de 8. Aqui em cima nesse ponto. Vamos então ligar esses pontos. E temos então aí uma reta, pelo menos é o que se pode chamar de próximo de uma reta, que é o plano de financiamento com dívida, ou empresa alavancada. Ok, pessoal? Beleza. Então veja que interessante, né? Quando a empresa está com alavancagem, a inclinação do plano de financiamento é mais para a esquerda, né? Ela é uma curva mais inclinada, é uma reta mais inclinada. E quando a empresa está desalavancada, a reta dela é menos inclinada. Então, quanto maior a inclinação da reta do plano de financiamento, mais alavancagem a empresa está tendo, tá certo? Então, aqui, por exemplo, nós trabalhamos com uma alavancagem 50% de dívida, 50% de capital próprio. Depois você pode fazer aí no seu Excel um plano alternativo, botando 70% de dívida e 30% de capital próprio. Você vai verificar que essa reta verde ela vai ficar mais inclinada ainda, dando aí a entender que o risco com a alavancagem ele vai aumentar. Quanto mais inclinado, maior vai ser esse risco. Maior é a variabilidade do nosso LPA, né? E por fim, a gente tem aqui um ponto que a gente vai chamar de ponto de indiferença. Esse cara que está aqui, ó, onde as duas retas se cruzam, né? Lembra que eu falei que a gente deveria ter aí um Lagir aonde seja indiferente trabalhar com capital de terceiros ou capital próprio? Então, se ocorrer um cenário entre a recessão e o normal, um Lagir de 800, o LPA da empresa vai ser 800 o Lagir 800 e o LPA da empresa vai ser 2. Neste ponto, em ocorrendo este resultado para a empresa, tanto faz ela trabalhar com capital de terceiros ou com capital próprio, isso não vai alterar o retorno para o acionista, né? Então, é só a partir de lucros de Lagir acima de 800 é que vale a pena trabalhar com a empresa alavancada. Se ocorrer lucros abaixo de 800, vale a pena trabalhar com a empresa só desalavancada. Essa é o resultado final, ok? Algebricamente, você pode descobrir esse número da seguinte forma, ó. Você vai igualar as duas equações da reta, né? Então, você vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui só o início para você fazer depois com calma. O LPA da empresa desalavancada, deixa eu diminuir esse negócio aqui. Então, o LPA da empresa desalavancada tem que ser igual ao LPA da empresa alavancada, para ser um ponto de indiferença, né? Então, o que é o LPA da empresa alavancada? É o Lagir dividido pelo número de ações. São 400 ações. E o que é o LPA da empresa desalavancada? O LPA da empresa alavancada é o Lagir menos os juros da dívida, que é o valor de 400, né? Dividido por 200 ações. Pronto. Faz um algebrismo aí, multiplica invertido e tal, você vai encontrar um Lagir de 800. Ok? Então é fácil chegar aí algebricamente a esse ponto de indiferença. Vamos parar por aqui por enquanto nesse vídeo e vamos continuar no próximo.